Agora sim, convidamos ao palco a ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, junto a Jéssica Moreira, diretora executiva do Movimento Pessoas à Frente. Vamos saudá-las agora com uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda, ministra. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E, Jéssica, a palavra é sua. Um ótimo painel a todos e a todas. Oi. Boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Seja muito bem-vinda, ministra Esther. É uma grande alegria, uma honra e uma grande responsabilidade também estar aqui para a gente poder conversar sobre modernização do Estado e reforma administrativa. O objetivo central desse painel, então, é discutir sobre as medidas de modernização administrativa que o Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos vem empreendendo nos últimos anos, avaliando seus resultados, espaços para melhoria e aprimoramento e também os próximos passos e projetos neste contexto para que a gente faça uma reflexão mais ampla sobre a gestão pública. Eu queria fazer um registro aqui especial pela equipe, pelos jornalistas, né, que não foram mencionados anteriormente, de imprensa, vários jornalistas que estão aqui com a gente hoje, cobrindo esse debate, que vem acompanhando também o debate de modernização administrativa junto com o movimento ao longo, enfim, dos últimos meses, especificamente. Então, primeiramente, ministra, a ministra Esther fará uma apresentação, em seguida eu vou fazer algumas perguntas sobre temas que são temas prioritários e que o Movimento Pessoas à Frente vem defendendo ao longo desse ano. E depois nós abrimos um espaço para debates, sobretudo aqui para os especialistas que fazem parte da avaliação, aliás, da Comissão de Avaliação Externa da Reforma Administrativa. Então, já convido aqui os especialistas para que formulem suas perguntas, que logo mais nós abriremos esse espaço de troca. Então, ministra Esther, a palavra é da senhora. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Eu acho que até vou falar ali do púlpito, que acho que fica mais fácil. E aí eu vou lá rapidinho. Primeiro, boa tarde a todos. Está dando para me ouvir? Está ótimo. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Estou vendo vários rostos conhecidos, então queria cumprimentar a todos. Agradecer mais uma vez pelo convite do movimento, mas também da FGV. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu venho aqui desde que eu assumi. Né? Já estive dando uma aula também aqui. É sempre um prazer poder voltar para essa instituição. E acho que aqui, né, a gente vai ter um espaço para uma boa discussão sobre o tema. E o foco realmente da minha apresentação vai ser o que a gente está fazendo no Ministério. Então, é muito centrado nas ações do Ministério para apresentar um pouco. Acho que esse embora seja um público que já acompanha um pouco mais as nossas ações, mas acho que em relação à primeira vez que eu vim aqui, que acho que foi em 2023, a gente não eram muitas intenções. E agora a gente tem muitas coisas de entregas importantes também, de projetos que a gente está propondo ainda para esse final de ano ou início do ano que vem. Então, a ideia era apresentar um pouco isso para vocês. Né? E a ideia que é o que a gente tem chamado de um projeto de transformação do Estado. Né? Como vocês sabem, a gente tem uma questão com o termo reforma administrativa. Enfim, tem um problema. Eu cheguei à conclusão, eu tinha um momento que eu achava que deveria falar reforma administrativa para ficar claro do que a gente estava falando. E percebi que não foi uma boa tática, porque as pessoas automaticamente associam a outra coisa, então a gente manteve o termo transformação do Estado para diferenciar de projetos que têm a lógica de reduzir o Estado, né, a nossa visão de um Estado melhor, com essa lógica, né, de um país mais justo e um governo mais eficiente, ou seja, consiga entregar melhor os resultados. Então, o nosso projeto vai nessa linha. E a nossa visão, ele é um projeto que tem que ser contínuo. Não existe uma bala de prata, você não vai fazer um grande projeto de transformação do Estado que, de uma hora para outra, a eficiência vai aparecer, vai aumentar de forma muito... e a partir dali você não precisa fazer mais nada. Não. Eu sempre conto isso. Quando a gente criou a Secretaria Extraordinária de Transformação do Estado, o nome era
original, Secretaria Extraordinária de Transformação Permanente do Estado. Mas como ia ficar uma contradição, o permanente caiu. Mas a lógica é essa, porque o Estado tem que sempre se aperfeiçoar conforme mudam os desafios, mudam as necessidades. Então, na nossa visão, é um processo contínuo, incremental, né? Não tem uma grande bala de prata que a partir dali tudo vai mudar. E a gente tem trabalhado muito nisso, né? E às vezes você vai precisar, inclusive, a gente tem um foco sim em melhorar a qualidade do gasto, mas parte do processo de melhorar a atuação do Estado vai exigir investimentos para que isso de fato melhore a eficiência do Estado. Então acho que isso é importante, né? Então acho que são 2 pontos importantes. E a gente obviamente tem uma visão oposta à lógica de redução do Estado, né? A gente não acha que o Estado precisa ser reduzido, né? A gente também não concorda com a visão de que está um inchaço da máquina pública, claro, mas precisa melhorar sim a sua eficiência, precisa repensar, né, o próprio processo de contratação de servidores, né, que tinha uma lógica no governo anterior de que a transformação digital prescindiria a contratação de pessoas. A gente já disse que isso não faz sentido, mas claro que você não contrata as mesmas pessoas que você contratava antes. Inclusive, você tem que ter uma lógica de pessoas com mais capacidade de atuar de forma transversal, porque a nossa ideia é que as pessoas vão ficar alguns anos no Estado brasileiro. Então, e a gente sabe que a cada momento, né, vai mudando um pouco a necessidade de trabalho das pessoas, conforme vai tendo um grande processo de transformação digital. Então, a gente tem focado muito nessa ideia de contratar gente com capacidade de aprender, manter um processo de formação permanente. Então, a gente acha que a lógica anterior, que era uma lógica de redução do tamanho do Estado, ela acaba gerando um círculo vicioso, né, você vai reduzindo custos de uma maneira errada, né, de contratação, menino, gente, não tem reajuste. Aí você vai gerando um sufocamento das políticas públicas, vai gerando uma sensação de ineficiência, as pessoas reclamam do serviço público, e aí começa a gerar um círculo vicioso. A gente acha que precisa romper essa visão desse círculo vicioso para, de fato, melhorar a capacidade de atuação do Estado. Então, a gente tem discutido uma discussão, qual o Estado que a gente precisa, né? Esse é o foco, o Estado que precisamos e não não é uma lógica de tamanho do Estado, e sim transformar no Estado para aquilo que a gente precisa. E a gente sabe que há muita discussão, né? Aqui tem alguns exemplos de notícias de jornal, né? Então, digamos que são falas, né, de um público que, né, é em conteste, né? Justamente por exemplo, a falta de professores no Norte e Nordeste é um exemplo aqui, o número de médicos também no serviço público e a má distribuição de médicos no território brasileiro. A discussão por outro lado, do programa de mais especialidades para poder ter mais atendimento de especialidade no SUS, a discussão das agências, né, que estavam muito sucateadas e travavam investimentos privados. Então, tem toda uma discussão e, obviamente, de que não existe essa contraposição entre setor público e setor privado, né? Não é porque o setor público vai crescer que o setor privado vai diminuir, ao contrário. Às vezes, você precisa ter um setor público com mais capacidade de fazer coisas para o próprio setor privado poder se desenvolver. E o caso específico aqui das agências é um caso bem emblemático, né? A Anvisa tinha uma discussão de que tinha uma fila parada de 28 bilhões de reais de investimentos por falta de aprovação, pela demora. A mesma coisa, o INPI com as patentes que não eram aprovadas, o Brasil atrasado na regulamentação de patentes. Então, às vezes, é ao contrário, né? Você precisa que as duas partes, tanto o setor público quanto o setor privado, caminhem juntos. E a nossa visão é isso: a gente precisa ter um Estado que ele seja mais inovador e eficiente, e ele vai liderar um processo de desenvolvimento com mais soberania, mas também com uma lógica verde, digital, inclusiva e democrática. Então, a nossa lógica de transformação do Estado passa por isso. E aqui são alguns dados, eu acho que eu até já trouxe esse dado aqui da outra vez, mas é que eu acho que é importante, porque a gente tem uma má noção um pouco do tamanho dos servidores públicos no Brasil, né? Se a gente for olhar no serviço federal, civil, em torno de uns 500, 600 mil pessoas ativas, mas se você pegar estados e municípios, principalmente municípios, é onde tem um grande quantitativo, e foi onde teve um grande crescimento aí, esse gráfico é desde 1985. Né? Então, basicamente, todo o período de redemocratização no Brasil, e onde se você olhar o governo federal, basicamente não tem crescimento do quantitativo. É claro que ele termina em 2021, quando você ficou muito tempo sem contratação. A gente agora retomou um pouco o crescimento, mas, mesmo assim, não vai fazer muita diferença naquela linha azul, que é a linha do governo do federal. O verde, que são os estados, cresce mais ou menos alinhado com a população. A linha preta ali é o crescimento populacional.
E onde teve um grande crescimento foi no município, justamente fruto da Constituição, que foi dando cada vez mais atribuições aos municípios e, portanto, onde teve crescimento de servidores públicos efetivamente grande, acima do crescimento populacional, foi nos municípios. Mas, ainda assim, quando a gente olha a quantidade de servidor público dentro da força de trabalho brasileira, a gente é mais ou menos metade do que é o CDE. Né? O CDE tem em torno de 25% na força de trabalho no setor público e, no Brasil, em torno de 12,5%. Então, é relativamente baixo comparado a países que têm um setor público do tamanho do nosso, né? Que presta serviços de saúde universal, educação praticamente universal, um regime previdenciário grande e fora todas as outras atividades de justiça, né? E todas as outras atividades que o setor público brasileiro oferta à população e, portanto, não é essa ideia de um inchaço, é um pouco contraditória. Dentro do Executivo Federal, e aí aqui é só o Executivo, né? E a gente tem ali na verdade, se pegar toda a força de trabalho federal, incluindo os outros poderes, mas desde o início do governo de 2003 até 2016, 2017, fica praticamente estável em percentual do PIB, né? Mesmo na retomada do governo de concursos e de reestruturação salariais feitas nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a participação do gasto em proporção do PIB ficou praticamente constante. Na prática, cresceu alinhado com o crescimento do PIB. No governo anterior, por um período de total ausência de concursos, de não reajuste de salários, né, não é nem inflação, é não reajuste de salários, você tem uma queda de participação no PIB muito forte. E nesse atual mandato do presidente Lula, a gente voltou a fazer concursos, voltou a fazer negociação com as carreiras e, ainda assim, ficará totalmente estável em percentual do PIB em relação ao que a gente não volta, né? Ela fica praticamente estável, aí está só o Executivo, não estão os outros poderes, porque esse é o número que a gente tem mais controle direto, mas mesmo incluindo os outros poderes, não tem uma grande mudança, mas ele vai ficar praticamente estável de 2023 a 2026, mesmo com todas as negociações salariais e com a volta de contratação no setor público, né? E o crescimento médio está abaixo ou bem próximo dos parâmetros do arcabouço, daquele crescimento de até 2,5% real ao ano. Como o PIB cresceu em linha com isso, praticamente fica estável o percentual do PIB. Um dado importante, né, desde o nosso processo de transformação do Estado, da retomada desse projeto com a volta do presidente Lula, foi uma mudança, um aumento da confiança, né, registrado aqui pelo OCDE, numa pesquisa recente da OCDE. Tem dois dados aí importantes, na verdade, desculpa, aqui é a comparação do Brasil. A gente tinha o Brasil em 2022, né, comparado com o Brasil em 2025, tem um aumento aí de 26% para 38%, um aumento bastante significativo que ocorreu aí em 2, 3 anos, e o Brasil alcança e passa a média da América Latina e chega próximo da média da OCDE de confiança no governo. Aí, para a gente, esse é um dado muito importante, foi muito comemorado por mim, pelo ministro Vinícius e pelo ministro Boulos, porque, de fato, ele é uma combinação o que está refletido aqui é tanto uma sensação de que está mais justiça na prestação de serviço público, mais transparência, mais integridade, na menor corrupção. Tudo isso está por trás desse dado, que foi com base no estudo da OCDE, lançado há 1 ou 2 semanas atrás, no Paraguai, em que a gente achou que foi um dado muito importante por esse processo de reestruturação do Estado brasileiro que a gente tem feito desde o início do mandato do presidente Lula. E qual é, então, a estratégia mais focada no Ministério de Transformação do Estado? Ela é baseada em 3 grandes eixos, né? O eixo de pessoas, o eixo digital e das organizações, com 3 grandes objetivos: aumentar a democratização do Estado, aumentar a efetividade e eficiência e qualidade de gasto, né? Pensando em como a gente gastar melhor. A gente já tem, na verdade, o número aqui de 38, acho que ele já até aumentou, a gente depois tem que atualizar esse número. Mas muitas dessas medidas foram feitas em parceria com o Congresso Nacional, ou seja, foi feita a partir de aprovações legais, mas também parte das medidas aqui são infralegais. E a gente tem um balanço que está no site do Ministério, depois eu vou deixar aqui o QR Code, a gente tem feito um balanço sistemático. Então, na lógica do digital, a gente tem a grande mensagem nossa, é o que a gente chama de um governo para cada pessoa,
que parece uma coisa individualista, mas é um pouco oposto disso, né? Na verdade, é o Estado, de fato, saber o que a população precisa. E cada um precisa de coisas diferentes. Claro que tem grupos de pessoas que precisam da mesma coisa, mas não é toda a população não precisa exatamente da mesma coisa. E, para isso, tem um trabalho grande de integração de dados, de conhecer a população, de identificação. E a nossa lógica, então, na área digital, passa por essas 5 grandes áreas, né? Desde privacidade e segurança, identificação, plataforma de serviços, né? O GovBR como uma plataforma de serviços, integrando as 3 entes da federação, por isso uma lógica muito grande de integração federativa. E o projeto que a gente tem focado muito esse ano, que é a Infraestrutura Nacional de Dados, que é justamente esse processo de integração de bases de dados para conhecer melhor a realidade da população. E a gente tem, então, algumas entregas importantes, né? A ideia do CPF como um número único em cadastros e também sendo o número de identificação, porque isso vai permitir integrar muito mais fácil com as bases de dados. A gente tem, e isso tem, nem todos os cadastros brasileiros eram baseados no CPF, o próprio RG não era baseado no CPF, então isso gerava uma multiplicidade de registros das pessoas, então dificultava justamente o conhecimento melhor da população. A gente tem trabalhado muito nisso, né, integrar isso para que a gente possa ter o melhor conhecimento. A gente tem uma plataforma para fazer a integração de dados, que é o Conecta Gov, onde a gente já tem mais de 980 serviços integrados, tem uma quantidade grande já de trocas de informações, e a gente tem feito um trabalho de olhar quais são os dados mais demandados e fazer meio que um pipeline do que precisa entrar numa API para interoperabilidade para poder fornecer esse serviço tanto ao setor público quanto ao setor privado. E esse tem sido um grande trabalho, foi uma demanda do presidente Lula, que a gente está estruturando o que ele chamou da base de dados do Brasil. A rede GovBR, que a gente já tem 92% dos serviços que podem ser digitalizados, já estão digitalizados no âmbito federal. Dos serviços mais utilizados é a assinatura digital, que permitiu desburocratizar muito a questão do reconhecimento de firmas. A gente tem trabalhado na inclusão digital por meio do Balcão GovBR, que é uma plataforma física, um espaço físico para tirar dúvidas, né? Isso é muito importante. E trabalhando muito em notificação personalizada, que o fruto de você conhecer melhor, a gente consegue comunicar com a população também os direitos dela. Então, no caso do Enem, a gente fez recentemente uma comunicação avisando da prova, explicando o que precisava levar, a mesma coisa a gente fez no CPNU, só para dar alguns exemplos, mas também usamos muito isso no caso do INSS, né, essa notificação personalizada, essa comunicação direta com as pessoas dos serviços públicos. E a gente tem trabalhado nessa ideia de uma integração federativa, focando muito também no processo eletrônico nacional e em fortalecimento da rede GovBR, que já conta com mais de todos os estados e mais de 2.600 municípios integrados numa rede de governo digital. E a gente tem trabalhado em umas alterações na lei de governo digital, para, na verdade, tornar parte das coisas federativas que são, hoje, princípios, torná-los um pouco mais obrigatórios, para que a gente possa avançar mais na parte digital nos entes federados. Estamos trabalhando muito nessa integração de base de dados, que é a Infraestrutura Nacional de Dados, na questão de nuvem soberana, né, ou que, na verdade, a gente chama de nuvem de governo, porque ela não é 100% soberana, como todo mundo sabe, porque a gente ainda tem poucas... No Brasil, a gente não tem um serviço de nuvem. A Magalu é a que está mais próxima de ter um serviço brasileiro de nuvem, né? Então, mas é a lógica dos dados estarem fisicamente no Brasil e com as nossas empresas públicas de TI com mais capacidade de operar o que eles dão aquelas nuvens, né? Então, tem um trabalho de transferência, um pouco de tecnologia com as grandes ofertadoras de nuvens, né? As nossas não, né? As big techs não são nossas. Há um trabalho grande de inteligência artificial de governo, com uma lógica de ética, responsabilidade na utilização, mas também um projeto que a gente está com o CPQD, financiado pelo Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, de desenvolvimento de IA para governo, com uma lógica também de criar uma plataforma de soluções disponíveis para vários entes e para vários órgãos públicos federais também. E também um trabalho grande de automação e combate à fraude. A gente, semana passada, anunciou o calendário de implementação da base biométrica para acessar serviços públicos, né? Na verdade, para benefícios sociais, são projetos de transferência, não é qualquer serviço público, são aqueles que envolvem transferência de renda, uma lógica justamente de poder ter certeza que quem está recebendo é quem deveria receber mesmo. Então, a gente tem trabalhado muito nisso. Nas organizações, aqui é um pouco amplo, né, o que a gente tem trabalhado, mas
a gente tem 5 grandes áreas também, em arranjos organizacionais, né, e vou falar um dos projetos que está muito ligado a isso, aumento da eficiência, inovação e racionalização também do uso dos serviços públicos, o uso do poder de compra do Estado, que a gente vai lançar em breve a Estratégia Nacional de Contratações Públicas Sustentáveis, também uma discussão de cooperação federativa e participação social e a área de transparência e integridade. Então, algumas entregas que a gente fez já no âmbito do Ministério é o programa Imóvel da Gente, ligado ao patrimônio da União, a ideia de você não deixar o patrimônio vazio, né, e poder utilizá-lo de forma para cumprir sua função socioambiental e também, em alguns casos, utilizar o recurso dele para melhorar o próprio patrimônio. A Central de Serviços Compartilhados, que foi a ideia de criação, quando o presidente Lula criou os ministérios, ele não quis ampliar as áreas de suporte dos ministérios, então a gente centralizou isso na secretaria que estava no Ministério da Economia antes, que passou a ser parte do Ministério da Gestão, e hoje a secretaria presta serviço a 13 ministérios, então não precisou replicar nos ministérios as áreas de suporte no tamanho que seria necessário se não tivesse Central de Serviços Compartilhados. E a ideia é expandir isso para entrar em mais ministérios e deixar basicamente só os grandes ministérios com essas áreas de suporte próprias, né, e os demais todos integrados nessa grande secretaria, que acaba reduzindo muito o custo, aumentando a eficiência. É uma mão de obra super especializada que está em falta. Então, tem tido muitos ganhos ali importantes de eficiência. Na área de compras públicas, a gente tem trabalhado muito, né, teve a criação da comissão no âmbito da Nova Indústria Brasil, que estava... O primeiro trabalho da comissão era a discussão de margem de preferências, mas a gente tem ampliado para outras políticas justamente de políticas de utilização do poder de compra do Estado. E a gente fez um trabalho grande, desde o final de 2023, de consulta pública para a gente chegar numa estratégia nacional de contratações públicas que será lançada ainda no final desse ano. A gente lançou uma plataforma de compras, né, digital, de uma plataforma de compras públicas. E a gente fez num formato que é uma plataforma que qualquer ente da federação pode aderir. A gente começou com a contratação de microempreendedor individual. Agora, na COP, a gente lançou a compra de alimentos diretamente dos pequenos agricultores. E, recentemente, foi aprovada uma lei que vai ser sancionada em breve, que permite ampliar ainda mais essa plataforma para compras de vários de outros tipos de produtos, como uma forma de facilitar justamente a aquisição de produtos para estados, municípios e próprio governo federal. Então, a gente tem trabalhado muito nisso. A gente fez um trabalho no âmbito das estatais para aumentar a sua governança e também trabalhar numa modernização e em metas também associadas às próprias empresas estatais. E um programa que a gente, na verdade, transformou num Pacto Nacional de Gestão e Inovação, com adesão já de 22 estados e alguns municípios que a gente abriu também para adesão de municípios grandes, né, capitais e municípios acima de 500 mil, e a gente está fazendo um grande pacto, onde o governo federal oferece seus serviços, a gente monta uma carteira de serviços do governo federal para os estados e municípios, e também recepciona propostas deles que a gente possa nacionalizar, e foi o caso do Contrata Mais Brasil, a partir de uma iniciativa de Recife. E aqui a gente tem uma das coisas que já está... Acho que parte das pessoas aqui até participou, teve professores aqui da FGV que participaram desse projeto, que foi a revisão do Decreto-Lei 200, que a gente está chamando da nova Lei da Gestão Geral da Gestão Pública. A comissão de especialistas deve entregar ainda, não sei se é esse mês, porque esse mês está acabando, mas ainda nesse ano, para o Ministério, para o MGI, para a AGU, que foi quem encomendou isso dos especialistas, um anteprojeto, e a gente vai trabalhar dentro do Executivo, ouvindo especialistas ouvindo os outros poderes, para que a gente possa entregar ao Congresso ainda no primeiro semestre do ano que vem. A gente queria que fosse ainda esse ano, mas acho que não dará tempo, essa nova lei, que é a revisão do direito administrativo brasileiro na área do setor público, né? E a gente está bem adiantado já. A gente pretende consolidar esse processo de gestão de serviços compartilhados e poder expandir para outros ministérios. E estamos trabalhando muito numa atualização da lei referente ao patrimônio da União, porque tem várias questões mais burocráticas que a gente quer avançar e facilitar a utilização do patrimônio, inclusive naquelas áreas já urbanas consolidadas que ficam ainda sob gestão da União, que não faz muito sentido, né? É uma área está muito ligada também à regularização fundiária de áreas da União também. E agora
E na área de pessoas, a gente tem esse, né, nosso mote é um serviço público com a cara do Brasil. A gente acha que quem trabalha no setor público deve refletir a representatividade da população brasileira, isso é muito importante, mas também tem que ser uma mão de obra, na nossa visão, estável, profissionalizada, engajada e que reflete, de fato, a diversidade para que a gente possa ter melhores políticas públicas para serviço da nossa população. E a gente tem trabalhado num conceito, até algo que aqui para o pessoal que está estudando administração pública, o secretário de Gestão de Pessoas é uma pessoa que publica muito, talvez vocês conheçam o José Celso Cardoso, e tudo que ele faz é super documentado. O Rodinei conhece bem, mas então ele publicou já recentemente 2 textos ligados a essa lógica que foi o pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas tem trabalhado muito, que é o ciclo laboral na administração pública, ou seja, desde a entrada, né, ali no planejamento da força de trabalho e a entrada até a aposentadoria. Então, esse é o que a gente chama do ciclo laboral. Então, a gente trabalha muito no planejamento da força de trabalho, na entrada, no engajamento, no desenvolvimento e desempenho, né, das carreiras, a questão de remuneração e o processo de aposentação e desligamento. Então, as nossas principais entregas aqui, eu acho que no âmbito da entrada, né, é tanto fazer um dimensionamento da força de trabalho, é poder... Aí a gente tem feito esse trabalho órgão a órgão, que é um trabalho, um processo bem longo, onde a gente trabalha muito com os próprios órgãos para que eles tenham meio que passem a ter parte da rotina deles essa ideia de um dimensionamento da força de trabalho, de saber onde falta gente, onde está sobrando, poder redimensionar melhor essa força de trabalho e fazer pedidos mais qualificados de pessoas. Porque a gente percebia que a maneira que os órgãos faziam o pedido de contratação era pelas cargos vagos. Não importava. Todos os órgãos chegavam para mim, não, eu tenho um percentual de cargos vagos muito alto. Aí você vai olhar os cargos vagos lá, não eram cargos que não faziam sentido. Então, não tinha muita lógica no pedido. Não era uma lógica assim, eu preciso fazer essa política e falta gente para essa política. Não, eu tenho cargos vagos, eu quero completar meu cargo vago. Que é a pior forma de se contratar. Ainda mais que no Brasil a gente tinha cargos vagos super obsoletos, né? Carreiras que não estavam em extinção, mas que os cargos em si não faziam mais sentido de contratação nessa lógica do que eu preciso. Né? A gente tem a contratação do serviço público. Se a gente considera, e é o que é a nossa visão, de que a gente vai manter a estabilidade, ou seja, essas pessoas vão entrar para ficar 30 anos, no mínimo, talvez. Então, não dá para ser olhando para trás, tem que ser olhando para frente. Então, a gente repensou esse processo para dimensionar melhor a força de trabalho e aí, a partir disso, claro que a gente teve que fazer, né, trocar o pneu com o carro andando, então a gente foi fazendo ao longo de autorizações de concursos o processo de dimensionamento da força de trabalho, mas como a gente tem trabalhado muito com carreiras transversais, e essa, na nossa visão, são as carreiras do futuro, né, que a grande maioria do setor do serviço público vão estar nessas grandes carreiras transversais, vão continuar existindo carreiras específicas, mas a gente tem, em termos quantitativos, as grandes carreiras vão ser as transversais, e a gente consegue realocar conforme vai terminando os dimensionamentos das forças de trabalho. E a gente está fazendo um trabalho grande de associar isso ao programa de gestão de desempenho, ou seja, essas duas coisas caminharem juntas. Eu preciso ver o que as pessoas estão fazendo e, a partir disso, eu vou vendo se eu preciso mais gente ali, se aquela área está sobrecarregada, porque está fazendo mais do que deveria. E aí a gente está trabalhando nessa integração. São 2 áreas diferentes do Ministério que fazem isso. Uma é a Secretaria de Gestão de Pessoas, outra é a Secretaria de Gestão. E elas estão trabalhando muito juntas para integrar esses dois projetos do Ministério. O próprio CPNU, né, que foi a maneira de que a gente propôs de fazer a contratação para ampliar a diversidade e também garantir uma certa padronização na forma de fazer o concurso público. Já teve mais de 10 mil vagas abertas pelo CPNU. Na verdade, agora, nessa próxima, com a chamada dos excedentes do CPNU, vai passar de 10 mil. A gente teve aprovação, e aí o movimento trabalhou muito com a gente, vários especialistas aqui também, na aprovação da Lei Geral de Concursos Públicos. Foi importante para padronizar um pouco a ideia de concursos públicos, não só no governo federal, mas também nos estados e municípios. A Lei de Cotas foi um trabalho muito importante, que contou com muita gente que está aqui nessa sala no apoio à aprovação dessa nova lei. E o CPNU 2 passou a ser o primeiro a utilizar, de fato, a nova lei. Então, tudo isso tinha a ver com a entrada. Né? Depois, a regulamentação do estágio probatório. O estágio probatório existe na Constituição desde o início, nunca tinha sido regulamentado no âmbito federal. Cada órgão fazia um pouco do seu... Tinha grandes ideias na Constituição.
e na lei também na 8.112, mas nunca regulamentado, e a gente regulamentou recentemente para padronizar minimamente esse processo de estágio probatório e que ele sirva de fato como um período teste para efetivar a estabilidade. Essa é a lógica da Constituição que a gente concorda. Preciso ter 3 anos para avaliar se aquelas pessoas de fato merecem ter estabilidade. Não é só a aprovação no concurso público que deve garantir a estabilidade, e sim o desempenho das pessoas ao longo dos 3 primeiros anos de trabalho, mas não pode ser uma forma persecutória, tem que ter critérios mínimos, e a gente implementou também esse processo de formação para todos os servidores públicos, mesmo aqueles que têm curso de formação ainda como processo seletivo. Né? Então, a gente estabeleceu que todo mundo tem que fazer um curso de formação mínimo. É claro, quem tem um curso de formação da própria carreira, parte dos créditos podem ser utilizados, mas não, ainda assim terão outros cursos que não fazem parte da carreira, que vão ter que ser feitos. E aí vale para qualquer servidor público, inclusive das universidades, que eu, como professora de uma universidade federal, entrei no serviço público e não tive nenhum tipo de formação. A minha formação era como economista, mas não como servidora pública. Então, eu acho que... E a gente percebe, quando eu fui para Brasília, eu percebi o quanto fazia falta conhecer o mínimo sobre o setor público brasileiro. Então, esse processo de entender, a pessoa entender, é muito puxando a ideia do ethos público, a pessoa entender que ela passou a ser um servidor público, o que significa, o que ela tem direito, mas também quais são os deveres dela enquanto servidora pública, né? O que é o Estado Democrático de Direito, o que é a realidade brasileira. Então, tem curso de realidade brasileira também, que você vai servir servidor público no Brasil, você tem que entender qual é a realidade que você precisa atuar. Né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse curso de formação. Uma ideia de gestão por metas e entregas, baseada no programa de gestão e desempenho. A gente fez uma atualização dele logo no início de 2023, mas tem sido constante esse processo, inclusive agora com uma plataforma de centralização das informações sobre isso, dos planos de trabalho, de poder ter um acompanhamento, mais transparência, mas também um acompanhamento centralizado. A gente fez um processo grande de reestruturação de carreiras negociadas, carreira a carreira. Ano passado foi um ano de... Foram 50 mesas de negociação específicas, né, com um resultado, na nossa visão, muito importante. Também estamos trabalhando nessa ideia dos cargos obsoletos. A gente fez uma grande transformação de cargos, foram mais de 66 mil cargos vagos que foram transformados, e alguns que hoje estão ocupados, mas que, quando desocuparem, eles já passam a ter uma nova lógica mais transversal. A gente fez isso nas universidades e vai fazer isso na cultura agora também. O Ministério da Cultura tinha mais de 300 cargos diferentes. E agora a gente vai ter só 2 cargos, um de nível médio e um de nível superior, muito parecido com o que a gente fez nas universidades para o corpo técnico das universidades, que também eram mais de 300 cargos super específicos. A universidade falava, não, mas eu tenho esse vago, mas não preciso disso, preciso daquele. Aí tinha que passar todo um processo burocrático de transformação do cargo que não fazia o menor sentido. Então, a gente está transversalizando, mesmo quando não é uma carreira transversal, no sentido de que ela pode atuar em vários órgãos, dentro daquele órgão ela está sendo transversalizada também para ser uma carreira mais ampla e com possibilidade de... Claro, pode ter especialidades na contratação. No concurso você pode fazer especialidade, mas não o cargo em si ser específico. A gente tem trabalhado muito nisso. A gente fez, por uma decisão legal, houve uma centralização dos cargos de suporte administrativo. Isso é super importante, porque essa era outra carreira totalmente... que não era uma carreira, né? São planos de cargos. Que também com uma quantidade gigantesca de cargos totalmente isolados. Né? Aí houve essa centralização no MGI, de parte desses cargos feitas pelo Congresso, e a gente está trabalhando, de fato, numa carreira de suporte, porque é uma das áreas mais desvalorizadas do ponto de vista remuneratório, e com uma carga de trabalho e com uma responsabilidade gigantesca. Então, a gente percebeu que estava muito aquém da necessidade para aquela área de atuação. E, obviamente, toda a discussão de negociação salarial. Quais são as novas propostas? Algumas já estão no Legislativo. A gente fez o governo enviou uma proposta de alteração no regime de reforma dos militares, né? Não é exatamente previdência, mas, enfim, com idade mínima, com uma mudança na lógica da forma de contribuição na assistência médica e a ideia da morte ficta, né, o fim da morte ficta. Essa carreira, como eu mencionei, de analista técnico do Poder Executivo, que é uma carreira transversal na área de suporte, que também vai estar centralizada no Ministério da Gestão. A discussão de desempenho e promoção. Né, a gente chegou a enviar para o Congresso essa proposta de
tornar o sistema de desenvolvimento de carreira mais amplo, né, que possa ser utilizado por mais carreiras e com mais critérios nesse processo de promoção e progressão nas carreiras. Isso não foi aprovado no Congresso, na lei que a gente viu no final do ano passado, mas a nossa expectativa é que seja aprovado em breve. A gente está com um projeto praticamente para ser enviado sobre negociação coletiva, que é a regulamentação da Convenção 151 da OIT, e que a gente, junto, num processo de negociação com servidores também e com sindicatos, a gente propôs tratar junto com o direito de greve, porque, no fundo, é o direito de negociação junto com o direito de greve. Tem um comando constitucional para uma gestão previdenciária do setor público federal centralizada. A gente está discutindo com o Congresso um projeto para substituir o que foi enviado pelo governo anterior, que centralizava no INSS, que não dá certo. O INSS trabalha com regime geral. A gente está propondo uma nova estrutura federal, né, juntando todos os poderes de forma gradativa. A gente está fechando esse projeto. E a gente queria muito que fosse aprovado aí o sistema de desenvolvimento na carreira, que já existe esse sistema, foi criado em 2008, mas nunca implementado. E ele nunca foi implementado porque ele botava alguns critérios que impediram a implementação dele, entre eles uma curva forçada no processo de progressão e promoção. Ou seja, nem todo mundo poderia chegar ao topo da carreira, e, na nossa visão, isso não faz sentido. Se todo mundo se desempenhar bem, todo mundo pode chegar no topo. Não pode chegar só porque passou o tempo. Isso a gente discorda. E aí eu queria terminar com isso, porque justamente, na verdade, eu acho que eu passei muito do tempo, mas eu queria reforçar um ponto aqui. Como eu falei, a gente defende muito a estabilidade do setor público como uma proteção do Estado, uma proteção democrática do Estado, inclusive para evitar perseguições políticas, para permitir também denúncias de coisas erradas, mas a nossa visão, a estabilidade tem que ser acompanhada por um amplo processo de avaliação de desempenho. Você não pode ter só estabilidade sem que a sociedade conheça o que os servidores públicos fazem e possa acompanhar esse processo. E a gente, justamente, a ideia dessa ideia era conseguir unificar nesse processo de promoção e progressão uma série de critérios, entre eles a análise, a avaliação de desempenho, mas também a ocupação de cargos de difícil provimento, porque as pessoas se exporem a ir para lugares que ninguém quer ir, tem que ser um critério importante também. E aí, obviamente, também a formação, processo de formação na carreira, de titulação, tudo isso faz parte desse sistema. E aí, só para terminar mesmo agora, eu queria falar da nossa agenda na COP30, né? Não sei se todo mundo acompanhou, mas a gente fez 3 grandes áreas que a gente trabalhou na COP30, muito importantes, uma ligada à transformação digital, uma ligada a compras públicas e outra ligada ao papel das empresas estatais. O MGI teve praticamente eventos quase todos os dias da COP. Claro, a nossa grande estrela foi o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que participou de várias mesas, porque está muito ligado ao tema diretamente, mas a gente lançou 2 planos de aceleração de soluções, um ligados à área digital, de infraestruturas públicas digitais e bens públicos digitais, com adesão de alguns países e que vai ficar aberto para adesão de mais países ao longo desse ano da presidência na COP, e um outro plano de aceleração de soluções ligadas às contratações públicas sustentáveis, também nessa ideia de usar o poder de compra do Estado para induzir o setor privado a fornecer melhor, né, com um processo de transição verde do setor privado brasileiro naqueles que fornecem ao setor público. E ambos tiveram adesão de vários países já, e a gente pretende que isso seja ampliado. A gente lançou esse relatório, Capacidades do Estado para um mundo verde, né, que foi justamente em parceria com o IPP da UCL, com a Mariana Mazzucato, que foi um trabalho que a gente fez desde o início do governo, praticamente, um trabalho muito forte com o IPP. E a gente teve alguns relatórios, mas a gente fez esse específico para a COP30. E aí, mais informações aí das nossas atividades estão disponíveis nesse QR Code. Muito obrigada pela apresentação, ministra. Muitos resultados, uma apresentação notável de resultados, entregas, novos projetos. Parabéns pelo trabalho e também para toda a equipe do Ministério. Eu queria fazer um bloco de perguntas, agora direcionadas aos temas que são prioritários e que o movimento trabalhou durante esse ano.
e depois eu já abro o segundo bloco de perguntas aqui para os especialistas que estão envolvidos na comissão de avaliação externa da proposta de reforma administrativa. Tá? Então, são 3 temas que são muito caros para o movimento, ministra. O primeiro, uma pesquisa Datafolha feita a pedido do movimento Pessoas à Frente durante esse ano demonstrou que 82% dos brasileiros confiam que pessoas bem preparadas em cargos de tomada de decisão podem melhorar, sim, a sua qualidade de vida, né? Ao mesmo tempo que 89% confiariam mais no Estado com a existência de processos de pré-seleção de lideranças, que são as pessoas que ocupam os cargos de livre nomeação, né? Para todo mundo que está aqui, sei que estou falando obviedades para vocês, mas que são aqueles cargos de muita responsabilidade, né? De implementação, de planejamento e de implementação de muitas das políticas públicas do dia a dia do cidadão. Então, tais processos de pré-seleção, inclusive, que o movimento defende, ministra, entre o equilíbrio de competências técnicas, gerenciais e políticas, né? Então, ministra, como que o MGI tem se preocupado com a gestão de lideranças em governos e quais ações têm sido tomadas, sobretudo para garantir que essas políticas, essas boas práticas de pré-seleção existam na União, nos estados e nos municípios? Vou fazer um a um, acho que é melhor. Melhor. Bom, primeiro, acho que até a gente já conversou várias vezes sobre esse tema, né? E eu até tinha falado para a gente tentar fazer um trabalho juntos de avaliação de quem hoje ocupa cargos de liderança no âmbito federal. Eu lembro muito, em 2013, eu acho, teve uma pesquisa que acho que foi feita pela FGV, se eu não me engano, na época, e mostrou que 90% tinha formação na área, tinha no mínimo especialização, muitos com mestrado, doutorado na área, ou seja, que a grande maioria das pessoas que ocupavam cargos tinham formação e especialização e uma formação muito importante para o cargo que eles ocupavam. Quando a gente olha hoje, né, os critérios para a ocupação, já existem alguns critérios, né? Tem muitos órgãos que fazem seleção, abrem processos seletivos internos para a seleção, muitos. Na verdade, cargos até o nível 4, até 5, às vezes, né, os antigos 10, 4, 5, mas tem muito processo seletivo aberto. Não é obrigatório, mas muitos órgãos fazem por processo seletivo. Carreiras mais estruturadas, como o caso do Tesouro, o próprio CGU, etc., se olhar, a grande maioria dos cargos, o próprio BGE, enfim, a grande maioria dos cargos já são ocupados por pessoa da casa que vai subindo meio com um processo meio institucional mesmo, de subida, de ascensão na carreira. A pessoa vai se qualificando, vai assumindo cargos. A grande maioria hoje é ocupada por, né, onde tem carreiras muito estruturadas pelas próprias pessoas da própria carreira. A maior parte dos cargos públicos são ocupados por servidores públicos, grande maioria. É que eu não estou com a estatística aqui, mas assim, quase 90%, mais de 90% é ocupado por servidor público hoje, já é, né? E os critérios de quando chega no nível 4, 5, você tem critérios bem mínimos, né, da pessoa poder ocupar. E a gente tem trabalhado muito na formação de lideranças, que eu acho que na cidade de uma pré-seleção, né, a gente tem trabalhado muito, vocês acompanham e ajudam a gente nesse processo. A ENAP tem feito um trabalho grande de formação, junto com a Secretaria de Gestão de Pessoas, de formação de lideranças e também focado em públicos específicos. Então, pessoas negras, aí mulheres negras, mulheres, porque a gente percebeu que também precisava formar as pessoas terem mais confiança em assumir cargos. Quando eu fui secretária da Secretaria de Orçamento, eu cheguei, no caso, era nem a pessoa não queria assumir, mas era por uma questão mais de gênero. Era uma mulher que eu convidei para um cargo, ela falou, não, eu tenho filhos pequenos, eu não quero assumir esse cargo. Mas a gente percebe que as pessoas precisam se sentir mais seguras, entender. Os ambientes também têm que ser mais acolhedores para que as pessoas se sintam à vontade de assumir determinados cargos. E eu acho que é muito importante ter esse balanço. Assim, a gente precisa ter um banco de pessoas prontas para assumir, tem que, inclusive, ser conhecidos, eu acho que com grande diversidade, para não ter essa coisa assim, não conheço uma mulher capaz de assumir tal cargo, não conheço uma pessoa negra capaz de assumir tal cargo. Não, existem mulheres, existem pessoas negras, mulheres negras super capazes de assumir vários cargos. A gente tem trabalhado muito isso, na formação e disponibilização desse banco de pessoas. E a gente percebe que já tem um uso, no âmbito federal, muito grande de processos seletivos. A gente ainda não migrou para uma obrigação de
de ter que escolher com base numa pré-seleção. A gente ainda não migrou para isso. E aí, assim, a gente tem uma lógica que a gente defende, tem cargos mais altos que a gente acha que tem que ser realmente livre mesmo. Porque quando o governo assume, ele tem que ter capacidade de poder orientar politicamente. Na nossa visão, a combinação de servidores públicos estáveis, profissionais, e que já assumem grande parte dos cargos, já dá uma base muito importante para manter uma certa estabilidade na prestação de serviço. Mas, claro, quando muda o governo, ele tem que ser capaz de reorientar a política para o lado do projeto vencedor. É para isso que a gente é um sistema presidencialista, onde o governo eleito tem o direito de fazer a mudança de rota sem, obviamente, ferir a Constituição e sem ferir o mandato daquelas instituições. Você não pode também entrar no IBAMA e falar que o IBAMA não pode mais combater incêndio, não pode mais combater desmatamento. Não, o IBAMA tem que continuar combatendo desmatamento, porque essa é a função daquele órgão. Mas, obviamente, alguma lógica é importante. Mas eu concordo com vocês que a gente precisa... Mas eu queria muito poder fazer de novo esse processo, esse estudo. Eu já pedi para a Jéssica para a gente fazer, a gente tem que fazer isso junto, que eu acho que a gente vai descobrir que já tem um nível muito grande, mas eu acho que a gente ainda precisa formar gente, precisa ter mais cursos de liderança e precisa assim, ter bancos de disponibilização, né, e a formação passa por essas três coisas: capacidade técnica, gerencial e política, né? Porque quem vai assumir cargos mais altos é um cargo político, né? Necessariamente tem que saber lidar com a pressão política que o cargo exige também. Excelente, excelente. Ministra, obrigada. Eu queria fazer uma outra pergunta sobre contratação por tempo determinado, os conhecidos temporários, né, no serviço público. A gente observa pelos dados que é uma modalidade de contratação que vem crescido bastante, né, sobretudo na educação. Um dado do Todos pela Educação mostra que 50% da rede pública estadual já é feita por contratações temporárias. Um trabalho de análise legislativa que o movimento publicou recentemente mostrou que há uma diversidade grande de direitos que são garantidos, que são... ou não, por parte de muitos estados, e isso traz um processo de insegurança jurídica para os gestores públicos que precisam fazer uso desse tipo de contratação, né? Então, ilustrando a situação, é uma professora, mulher, dentro de sala de aula, dando aula e grávida, e ela não tem estabilidade no emprego. A gente até teve algumas testemunhas, né, algumas pessoas que entraram em contato falando de outros casos, que precisava de uma licença para tratar câncer e acabou sendo demitido como contratado temporário. Então, situações como essa, o movimento defende, né, obviamente, é o que a gente espera, que o governo seja exemplo de bom empregador, e a gente não pode tratar um profissional como uma categoria inferior. E aí a gente queria saber como que o Ministério entende, vê essa possibilidade e, sobretudo, a possibilidade de apoiar projetos que já estão tramitando, como projetos empreendidos enfim, por alguns deputados na Câmara e também por alguns senadores no Senado. Como que vocês veem esse assunto? Perfeito. Bom, primeiro, acho que eu concordo com esse diagnóstico de que a gente tem uma contratação temporária no âmbito federal muito diferente do que acontece nos estados e municípios, né? Então, nos estados e municípios houve uma proliferação muito grande, com uma diversidade muito grande de direitos e muitas vezes extremamente precário. São contratações muito precárias, as pessoas, não tem estabilidade, não tem direito à licença maternidade, um trabalho que passa a ser pior do que se a pessoa fosse um trabalhador terceirizado, que pelo menos eles têm garantido ali a CLT. Porque você fica num limbo entre não é CLT, mas também não é um servidor público estatutário pleno, ele é algo intermediário, alguns com contratos muito curtos, outros contratos mais longos. Então, na nossa visão, a gente precisava sim ter uma padronização disso, uma garantia de direitos mínimos. Acho que isso é muito importante e eu vejo com muito bons olhos essas iniciativas de padronização de direitos. Por outro lado, a gente tem uma visão que contratação temporária tem que ser muito específica. Ela não é para qualquer cargo. Então, essa ideia de ter muitos professores contratados de forma temporária me preocupa muito. Não acho que seja cargo que deveria ter uma contratação temporária nesse âmbito. No governo federal, tem uma lei que a gente acha que ela é muito importante. Ela especifica caso a caso onde pode ter contratação temporária.
E a grande maioria de temporários no âmbito federal é no IBGE, para as pesquisas de campo, e no professores substitutos. Essa grande maioria dos temporários no âmbito federal. Tem um pouco na FUNAI, tem um pouco em outros. Às vezes a gente faz uma contratação temporária porque tem uma força-tarefa específica que a gente faz uma contratação temporária. Sabe? Tem muitos processos parados, aí você faz uma contratação temporária para resolver aquele estoque, que aí, de fato, é um trabalho temporário. A gente acha muito ruim quando você começa a contratar temporário para substituir efetivo por uma lógica simplesmente mais fiscal e não uma lógica de olhando a necessidade de prestação de serviço público. Então, a gente acha isso. Acho que precisa sim, ter um mínimo de direitos e precisa especificar bem claramente onde cabe a contratação temporária e onde não cabe, sendo que a contratação temporária deveria ser para aqueles serviços que são efetivamente temporários e não serviços que você usa um temporário para substituir um permanente. Então, essa é um pouco a nossa visão sobre contratação temporária. Perfeito. A equipe do movimento acabou de me chamar a atenção que a pesquisa já está em curso no acordo de cooperação com o IPEA, que a gente firmou ao longo desse ano. Ótimo. Então, início de 2026, a gente tem esses dados para entregar, ministra. Queria falar sobre um tema muito caro de verdade, que são os supersalários. No serviço público, ele tem sido um fenômeno abordado intensamente, inclusive pela imprensa nacional, né, que tem feito um trabalho importante em torno desse tema. E também com a gente, como organização da sociedade civil, durante esse ano, a gente tem empreendido em muitos dados e evidências para entender mais sobre esse fenômeno. Acho que a gente ainda deve ter, até o início do ano, uns 3 ou 4 estudos novos para lançar, inclusive em parceria com republica.org. E aí, ministra, eu queria entender também qual que é a visão do Ministério em relação a esse tema, porque a gente sabe que esse excesso, né, que vai contaminando, então, ora, ele está muito concentrado na magistratura, nos magistrados, ali, juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, e a gente vê um avanço também agora com os honorários de sucumbência, né, para dentro do Poder Executivo. Então, o último título do estudo do movimento foi até a corrida além do teto, né? Como que isso pode contaminar negativamente, de fato, o serviço público, o funcionalismo público como um todo. E estudos até feito aqui com o professor Bachur mostrou que muito a raiz desse tipo de excesso remuneratório vem por conta das verbas indenizatórias classificadas incorretamente. Então, a gente queria entender como essa discussão tem sido feita pelo MGI. Perfeito. Bom, acho que a gente, desde o início, quando a gente montou assim, um hall quando era só os nossos projetos, desde os primeiros meses do Ministério, a questão do supersalário estava lá, a gente abordava muito PL de supersalários, que estava já tramitando no Congresso, né? Tinha a versão aprovada originalmente no Senado, aí foi para a Câmara e teve uma ampliação muito grande do rol do que poderia ser pago extrateto. Depois voltou e estava no Senado para uma aprovação. A gente até defendia que fosse aprovado o projeto original do Senado e não o da Câmara. Então, o supersalário sempre foi um ponto importante para a gente no Ministério. A gente sempre discutiu isso. A gente apoiou um projeto que o deputado Lindbergh apresentou junto com outros parlamentares do PT alguns meses atrás, apresentou na Câmara também. Então, a gente acha que esse é um tema que precisa ser trabalhado. Aí, a gente tem alguns pontos sobre ele. Primeiro, eu queria só esclarecer o negócio da questão da AGU, que é muito importante falar uma coisa. A AGU, até 2025, estava dentro do teto. A AGU, os honorários de sucumbência, uma decisão de 2001, se não me engano, do Supremo, disse que é uma verba remuneratória, portanto, limitada ao teto. Todas as pessoas da AGU que têm honorários, que já estão no topo da carreira e ganham honorários, elas praticamente não ganham nada quando elas assumem cargos. Não ganha nada mais quando ela assume um cargo na administração pública, porque todo o cargo dela praticamente virou um bate-teto. Então, a AGU, o honorário de sucumbência é pago dentro do teto. Então, não tem extrateto no caso do honorário de sucumbência. O que houve esse ano foi uma decisão do Conselho Administrador do Fundo de, sim, criar novas verbas indenizatórias e pagar retroativamente. Isso foi o grande problema. Que ocorreu em dois episódios, um no início do ano, outro mais no meio do ano, e a própria AGU, aí sim, a instituição AGU fez um regulamento interno proibindo esse tipo de situação, inclusive proibindo o pagamento de verbas
retroativas, de criação de verbas indenizatórias sem aprovação do Conselho da AGU, que foi porque, como os honorários eles viraram um fundo privado, administrado por são servidores públicos, mas que ali estão operando como um conselho privado. Tomam decisões à revelia da própria AGU. Então, aí a AGU puxou um pouco mais esse controle para dentro, o próprio ministro Messias, junto com a sua equipe, propôs uma série de regramentos com os quais a gente concorda absolutamente para voltar a garantir que os honorários fiquem dentro do teto, como eles ficavam até janeiro de 2025, e continuaram sendo dentro do teto em meses que não teve esses pagamentos de verbas retroativas. Então, indenizatórias novas e dentro do... Então, a gente tem é um pouco diferente do que acontecia em outras situações, tanto em outros poderes, quanto também em outras esferas. Então, dentro do Executivo Federal, os salários pagos e as verbas indenizatórias são muito poucas, basicamente os que já têm previsão constitucional ou legal, né, como férias, 13º, etc., coisas que já são consideradas acima do... que têm autorização para ser pagas acima do teto. E são casos muito... E são pouquíssimos casos onde isso, de fato, supera o teto. A grande maioria dos servidores públicos ganha abaixo do teto. Grande maioria ganha bem... dos servidores públicos federais ganha bem abaixo do teto, mesmo com quem assume cargos, etc., está muito abaixo do teto. Mas a gente concorda que isso precisa ser repensado no âmbito tanto de outros poderes, eventualmente dentro do Executivo Federal também, quando acontecer isso, e nas outras esferas. Mas o nosso ponto sempre foi que, para isso, a gente precisa ter um grande consenso político e precisa sentar os poderes juntos para tomarem as decisões. A gente tem muita preocupação de o que já com tentativa de você acabar de uma forma sem ser pactuada é que não é aprovado. Você faz um projeto muito bonito, mas que tem muita dificuldade de ser aprovado porque não houve um consenso político. Então, o que a gente tem que trabalhar desde o início é nessa lógica de consensos políticos dos poderes. Assim como a gente conseguiu enviar aquele projeto ligado às Forças Armadas, mas que acabou no Legislativo ele ainda não andou, né, acho que não tem nem designação de relator, mas foi um projeto, o presidente Lula chamou o ministro da Defesa, que, por sua vez, chamou os comandantes das forças, e se pactou 3 pontos que eram muito caros para o Executivo Civil, que era necessário mudar no Executivo Militar. E foi proposto aqueles 3 pontos. Na nossa visão, você precisa fazer isso. Você precisa sentar todos os poderes e ver o que é realmente excessivo. Na nossa visão, uma coisa que é muito excessiva é pagamentos retroativos completamente sem nenhum critério, muitas vezes. Verbas indenizatórias que ainda não têm previsão legal, né, que você pode criar por meio de decisão administrativa. Tudo isso a gente acha equivocado. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse processo de um debate amplo, né, dentro dos poderes, claro, com a sociedade, inclusive tendo um papel grande de apresentar. Eu acho que o Movimento Pessoas à Frente, a República Pontual, tem feito um trabalho muito importante de tornar público esses dados também, de divulgar mais, de ajudar no processo de conscientização do processo disso e ajudar a criar, de fato, um consenso político em torno de que precisa ser efetivamente melhorado e evitar, de fato, verbas indenizatórias sem nenhuma previsão legal, o que acontece, ou questões que são excessos e que se transformam em verbas indenizatórias depois. Então, acho que tem, sim, um caminho para a gente avançar aí, que seria super importante, e como resposta à sociedade também, de manter o serviço público mais... enfim, com menos desigualdades, inclusive. Acho que o Sérgio Firpo até falou isso na fala anterior, pelo que me disseram, com o qual eu concordo também. Muito bom. Bom, agora, obrigada, ministra. Eu queria convidar aqui os especialistas que fazem parte da Comissão de Avaliação Externa da Reforma Administrativa para poder fazer, acho que 3 perguntas, um bloco de 3 perguntas, pode ser? Alguém se pronuncia? Professora Cibele. Tem... Boa tarde, ministra. Muito obrigada por vir até aqui novamente, enfim, nos prestigiar com a sua presença. Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas, aí respondi uma só se quiser, porque talvez outras pessoas queiram falar, na verdade. Uma delas é uma questão mais pontual, para a visão de vocês. A senhora disse que tem evitado falar de reforma administrativa por algumas questões, né? E tem pensado em falar em transformação do Estado. E aí vocês apresentaram várias entregas
que são, enfim, bastante importantes em várias áreas, não só em pessoas. E aí eu queria entender qual é a diferença em termos estruturais para vocês do que são entregas ou políticas públicas de gestão e o que seria uma agenda estruturante de reforma ou de transformação do Estado, né? E a minha segunda pergunta é sobre a questão da pré-seleção dos dirigentes. Eu queria insistir um pouco nisso, que não só sobre eu acho que tem não só sobre a qualificação das pessoas, né? Mas se a gente conseguiria pensar em termos de competências gerenciais que muitas vezes não estão no currículo, né? Ou não estão na própria carreira. A gente vê muitos bons auditores ou muitos bons procuradores que não conseguem gerenciar pessoas, que não conseguem gerenciar uma escala de funcionários, enfim. E aí a gente tem problemas na entrega das políticas públicas por causa disso. Então, talvez a coisa da política de lideranças tenha a ver com pensar competências ou habilidades que são difíceis da gente encontrar, né, numa formação mais de conhecimento. Se isso talvez pudesse ser atendido de uma outra forma, aliado à transparência da gente ter um amplo sistema de recrutamento, que as pessoas, os outsiders, né, as pessoas de fora da administração, também pudessem se interessar por estar nesses cargos e fazer uma rotação, enfim, alguém da universidade, alguém de uma ONG, alguém de um lugar que também busca interesse público. Acho que são essas duas coisas. Obrigada. E o professor Sérgio e depois a secretária aqui. Boa tarde, ministra. Prazer revê-la aqui. Quero dar os parabéns pela apresentação e por todas as entregas, né, feitas, né, pelo Ministério ao longo desses 3 anos. Tem muita coisa, de fato, que é transformador, né? São coisas que são, de fato, a senhora deixa um legado para a administração pública muito importante. Eu fiquei muito curioso, né, naquele projeto sobre integração de dados, né, e o quanto que isso está... todos nós sabemos da dificuldade de fazer integração dos dados existentes, né, não só em nível federal, mas também, né, interfederativo. Existem esses silos, famosos silos, né, em que os gestores dos dados dificultam ao máximo nessa a ligação entre os dados, algo que é super importante para a gestão, mas também para a avaliação das políticas públicas. Então, a minha pergunta é em que medida isso está sendo incorporado, né, como o MGI tem assento no CEMAP, no Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, saber em que medida, né, essa ligação dos dados vai ser, né, uma ferramenta para avaliação de políticas públicas. Tem mais uma aqui, mais 2, então. E aí a gente encerra. Ministra, parabéns pela apresentação. A gente tem tido uma parceria bem forte. Eu sou secretária adjunta da Secretaria de Gestão aqui do Ministério, da Prefeitura. E como vocês têm todo esse protagonismo, até no painel anterior, a gente estava querendo entender qual é o protagonismo que o Ministério Executivo pretende assumir dentro dessa questão que a gente está trazendo da reforma administrativa. E olhando esses aspectos, né, que foi falado aqui pela Cibele também, de como que a gente melhora a seleção nos concursos públicos, uma vez que o CPNU é a 2ª edição feita esse ano, e para um país muito diverso e complexo, como é que a gente trabalha a especificidade da necessidade que estão nas pontas e como a gente faz uma seleção mais apurada, olhando essas competências e habilidades, como a liderança, né, que foi trazida aqui pela Cibele, que nem sempre tem como ser apurada numa prova técnica, que não olha para esses aspectos que têm sido tratados como mais subjetivos, e a gente tem sempre o esbarro da coisa legal de os concursos terem que ser muito objetivos. E você trouxe um ponto que para a gente é muito caro aqui na Prefeitura,
que é a questão de políticas afirmativas para mulheres. Nós temos programas para alta liderança feminina, e a gente viu na tua fala, eu não vou ficar, não vou assumir, porque eu tenho filhos e não posso. Então, quais são as mudanças estruturais nas organizações públicas que possibilitam a essa mulher assumir essas funções, posições de liderança, sem se preocupar, né, com o trabalho que ela tem em casa, os filhos, os pais, que a gente sempre traz, né? Essa narrativa ela é muito repetitiva, mas o que a gente está fazendo, de fato, para que a gente crie um ambiente onde essa liderança feminina ela pode se firmar? São perguntas super fáceis. Tem mais uma e a gente... tem mais duas. Podemos mais duas, ministra? Podemos. Eu dúvida se eu não consigo entender e a letra gente encerra. Depois, mas eu pego o óculos e aí encerra depois. mesmo, de verdade. Boa tarde, ministra. É um prazer te ver. Parabéns, Jéssica, pela condução. Eu faço doutorado na EBAP, na FGV, no Rio, e também fui secretária de Fazenda em Niterói. E eu queria pegar um gancho na pergunta do Sérgio Firpo, que é sobre a questão de dados, né? Tem uma proposta dentro da reforma, escondida ali dentro das 70 propostas, que eu acredito que seja muito interessante, que é a questão da transparência dos dados de pessoal, de folha, mas não só de folha. A proposta é que a gente tenha um mapa também de pessoal nas contratações do setor público, inclusive nesse processo de delegação dos serviços, né, que são as terceirizações também, ProS e tal. A gente sabe que isso é um calcanhar de Aquiles hoje, né, na radiografia que a gente tem federativa, nos estados, nos municípios, principalmente, que é onde esses contratos são feitos. E, quando houve uma tentativa de fazer a lei de responsabilidade fiscal valer e computar esses contratos, né, o pessoal que está nesses contratos, no limite de despesa com o pessoal, houve uma grita generalizada dos municípios de que isso não poderia acontecer. Então, de fato, que eu acho que a gente não tem um mapa real dos gastos com o pessoal no Brasil, e acho também que a reforma, na medida em que ela traz essa questão da transparência, ela peca, porque a gente não está falando de uma gestão para resultados olhando esse modelo da prestação de serviço pelas organizações sociais. Então, queria entender um pouco como que o Ministério vê esses dois pontos, tanto de transparência dentro desses modelos de contratação, tanto quanto a questão da gestão para resultados, né, e a pactuação de metas com essas organizações sociais. Obrigada, professora. Agora, finalizando o bloco de perguntas. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada mais uma vez, ministra. É sempre um prazer ouvi-la, ouvir também das entregas, né, que são feitas a partir dessa agenda de transformação do Estado, mas, sem dúvida, contribuem para a melhoria da gestão pública. A minha pergunta não vai muito nas soluções, especialmente quando a gente fala sobre a questão dos privilégios, porque eu acho que seria uma pergunta injusta colocada para uma ministra de Estado, tendo em vista que, de fato, é óbvio que essa agenda é muito complexa. Existem muitas dificuldades de pactuação, de consensos. Mas eu tenho uma pergunta do diagnóstico. Eu gostaria de ouvir a sua análise do porquê que chegamos nesse ponto. Né? Ou seja, eu tenho a minha leitura, né? Quais são as fontes de captura, né, que levaram nessa desvirtuação. A gente observa que isso cresce, está crescendo, né? Não é algo que tem sido possível limitar. Então, assim, eu gostaria de ouvir a sua opinião, né, sobre um diagnóstico do que está nos levando, né, numa perpetuação, às vezes até um crescimento, né, de algumas disfuncionalidades administrativas que hoje em dia se tornaram a única agenda que todo mundo concorda, mas parece a mais difícil de avançar do ponto de vista de solução, né? Muito obrigada. Obrigada. Bom, como eu disse, várias perguntas muito fáceis de responder, mas então vou seguir a ordem para não deixar de falar nada. Então, Cibele, eu acho que primeiro, na verdade, quase, na nossa versão, não tem tanta diferença. Assim. O problema é o termo reforma administrativa. Quando a gente entrou no governo, em 2023, estava muito associado à PEC 32, de 2019. Né? Depois da PEC 32 de 2022, que era a PEC da transição. Mas a PEC 32 de 2019
quando se falava em reforma administrativa, era isso que todo mundo enxergava, e o termo ele ficou muito carregado por aquele projeto, e que se eu falasse que a gente ia fazer uma reforma administrativa, as pessoas iam achar que a gente estava retomando aquele projeto. Então, a gente optou por não usar esse termo, e, de fato, até no debate público, até acadêmico, muitas vezes, vinha a lógica da reforma administrativa da década de 90, que carregava essa visão muito fiscalista em cima da reforma administrativa, como se a reforma administrativa fosse a solução para reduzir custos e fosse fazer um grande ajuste fiscal a partir de uma reforma administrativa. Como a gente tem uma lógica completamente diferente dessa, que, claro que uma boa atuação do Estado tende a melhorar a qualidade do gasto, pode até reduzir custos. Como eu falei, centralização de serviços, a agenda digital tende a reduzir custos, mas esse não é o foco da política. O foco da política é melhorar o entendimento da população. Claro, não fazendo nenhum tipo de desperdício, portanto, com qualidade do gasto. Mas o foco não era esse. Então, a gente achou que o termo estava muito carregado de um ranço fiscalista, de redução do Estado, e persecutório com os servidores, que era justamente todo o oposto do que a gente imaginava como um projeto de transformação do Estado, até num projeto político que o presidente Lula trazia de reestruturação do Estado brasileiro. Então, na nossa visão, usar o termo reforma administrativa só ia gerar confusão naquele momento, e a gente começou a usar o termo de transformação do Estado, com uma lógica de projetos estruturantes. Só que, na nossa visão, não existe uma bala de prata. Então, eles são vários projetos estruturantes que vão, cada um no seu pedacinho, transformando uma área e gerando efeitos de longo prazo importantes, né, que eu acho que aqui vários comentaram isso. Então, na nossa visão, o nosso projeto é esse. É o que a gente chama de transformação do Estado, com essa lógica nessas 3 frentes, com esses 3 grandes objetivos e com vários projetos, inclusive muitos infralegais. Mas a gente via a necessidade, sim, que pode ser uma proposta legislativa mais ampla, não é um problema. Mas se ela ficar ampla demais, e na minha visão, a PEC 38 hoje carrega esse excesso de estar ampla demais, sem consenso, porque era o oposto do que foi criado. O GT, quando foi criado, foi quando o GT tiraram aquela reforma do sistema de desenvolvimento de carreiras que a gente propôs. Foi retirado do projeto na véspera, no dia da votação, e o presidente Hugo Mota propôs, então, a criação de um GT que discutiria esse tema e outros em 45 dias, com participação de todos os partidos, por uma proposta consensual. Essa era a lógica da criação do GT. Na prática, não foi isso que aconteceu. E na nossa visão, acabou que o projeto... A gente viu versões do projeto, mas não criou junto. Então, o projeto não é do Executivo, o projeto é do Legislativo, e de partes do Legislativo, não é um projeto do Legislativo como um todo, né, como todo mundo sabe. E aí, na nossa visão, ele fez tentou enfrentar várias questões. Tem coisas ali razoáveis, coisas que, na nossa visão, não são tão razoáveis, coisas que a gente é contra. Então, a gente tem um diagnóstico de coisas que a gente é totalmente contra, porque a gente acha errado. Posso dar um exemplo específico, que é uma autorização para acabar com cargos ocupados por decreto presidencial. É um excesso de poder ao Executivo que a gente discorda disso. Então, vou dar só um exemplo muito concreto de coisa que a gente é totalmente contra. Tem coisas que, por exemplo, a gente é muito a favor, que é o caso do CPNU poder estar aberto a estados e municípios. Somos super a favor. Não precisava estar na Constituição isso. Então, tem um excesso de constitucionalização. Até a questão do teletrabalho. Até falei isso para o Pedro Paulo, já falei. O teletrabalho hoje é garantido no Executivo Federal por um decreto. Não é um direito constitucional o teletrabalho. É uma decisão organizacional, se deve ou não utilizar o teletrabalho. Não é uma decisão constitucional se o teletrabalho deve existir ou não. É uma decisão se funciona ou não do ponto de vista organizacional. Inclusive, cada gestor tem o direito de fazer como quiser o teletrabalho. Não tem nenhuma obrigação, não é um direito dos servidores. É uma decisão gerencial. Claro, com uma dificuldade gerencial às vezes, mas é uma decisão gerencial. Quando você põe na Constituição do teletrabalho, você está constitucionalizando uma coisa. Então, para pensar. Então, tem um excesso de constitucionalização no projeto, na nossa visão, né? E muita coisa ali que até coisas, por exemplo, a gente fez uma portaria de diretrizes de carreiras. Qual era a lógica da nossa portaria de diretrizes de carreiras? Orientar os ministérios ou as próprias carreiras que vão propor alteração, reestruturação na linha que a gente achava que era o correto. Mas era uma portaria de diretrizes, não era uma obrigação. Porque a gente sabe que ela não se aplica a todas as carreiras indistintamente. Tem casos muito específicos. Eu sempre dou o exemplo do MRE. O MRE tem uma lógica de carreira consolidada, enfim, com problemas que eles também estão discutindo internamente, etc. Mas a gente não impôs ao MRE 20 níveis.
porque o MRE tem uma super pirâmide, nem todo mundo chega ao teto. O MRE tem uma carreira super, com milhões de critérios de progressão e promoção, super rígidos, super difíceis. Então, a gente não... Foi diferente de outras carreiras que a gente achava que precisava assim, alongar, de mudar a forma de... Então, mas a gente fez diretriz. E aí está pegando, por mais que seja o nosso texto, botando na Constituição. A gente não acha que deve ir para a Constituição esse texto. Esse texto deveria estar na portaria, inclusive porque não se aplica a todos os estados e municípios da mesma forma, não faz sentido. Então, mesmo o Pedro Paulo falou, mas é o texto de vocês. Sim, Pedro Paulo, mas não deveria estar na Constituição. Ele deveria estar onde ele está. Então, assim, essa lógica... Então, na nossa visão, né, mas a gente acha sim que existem. E, claro, parte do enfrentamento aos supersalários e algumas chamadas, que eu não gosto desse termo de privilégio, mas, enfim, alguns direitos que são constitucionais, inclusive. Então, é difícil chamar de privilégio algo que, em algum momento, o legislador deu. A pessoa tem aquele direito. Agora, se a gente acha que hoje é excessivo, a gente tem que mudar. Então, de fato, tem coisas que precisam ser mudanças constitucionais. Mas eu acho que essas que são justamente as mais difíceis, e por tudo que a gente conhece, precisam ter consensos políticos, porque senão a gente não vai avançar. Mesmo no governo anterior, que tinha uma lógica totalmente persecutória contra os servidores, não conseguiu avançar. O nosso governo jamais vai fazer isso sem pactuação. Não é da lógica desse governo fazer algo desse nível sem pactuação. As reestruturações de carreira, estou vendo aqui o Rudinei bem na minha frente, foi um processo difícil de negociação, carreira a carreira. E, por mais que a carreira não ficou 100% feliz, mas foi um pactuado, foi assinado, foi um processo de diálogo. Difícil, mas foi feito por diálogo. Então, na nossa visão, as coisas têm que ser construídas com muito diálogo. Então, por isso a gente acha assim que e dá para fazer muita coisa. E aí, no âmbito dos estados e municípios, que a lógica do 3x3, né, de ter os 3 poderes, as 3 esferas, super importante. Mas o que a gente tem feito com os estados e municípios que tem sido muito importante e dado muito efeito? Esse pacto pela gestão e inovação, tem 22 estados que já assinaram, então, fazendo um plano de trabalho. A gente designa 2 servidores federais para serem os gestores do plano, montamos um plano com os estados oferecem aos municípios, a gente também tem feito pacto com um consórcio de municípios e está levando um monte de soluções de melhoria de gestão totalmente infralegal, não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Mas vem dessa lógica do diálogo, de construção conjunto, de aproveitar. A gente acha que isso é muito mais transformador e tem muito mais efeito de longo prazo do que simplesmente uma obrigação que vai ficar no embate, que muitas vezes não vai avançar. E a gente consegue fazer muita coisa sem isso. E, na nossa visão, está junto. Entendeu? São propostas que podem parecer propostas pequenas, mas que têm um efeito estruturante de longo prazo. A questão de competência gerencial, isso eu acho fundamental. E como professora federal, então, acho mais fundamental ainda. Os professores ou técnicos, assumem cargos gerenciais sem capacidade gerencial. Porque é da lógica ali, você tem que ser um professor o coordenador, tem que ser um professor o reitor, tem que ser... Claro, algumas pessoas têm naturalmente aquela competência gerencial, mas não é a realidade. Ninguém tem competência gerencial natural. Muito raro alguém ter uma competência. Então, a gente, inclusive, nos nossos cursos de liderança, essa é uma parte fundamental. E eu acho, sim, assim como a gente vira professor, não tem nenhuma obrigação. Quem é professor universitário não tem obrigação de fazer curso de pedagogia. Ninguém tem. Faz se quiser. Então, de fato, eu acho que tem coisas que a gente poderia até botar como exigência, fazer algum curso gerencial. E eu acho que as coisas que você põe como exigência para assumir cargos, acho que a gente poderia melhorar os critérios de exigência, inclusive com mais formação gerencial, isso eu concordo muito, e política também. Então, acho que a gente pode trabalhar eu acho que deveria trabalhar isso sim, e vai ser bom para as pessoas. No início do governo, a gente fez um curso para ministros, inclusive, de ambientação no serviço público, porque muita gente vira ministro sem nunca ter tido um cargo público antes. Né? Alguns, como parlamentares, têm um cargo, mas é um cargo público diferente do executivo. Então, a gente fez o mínimo de ambientação no serviço público. A gente fez para os ministros um curso curto, para os secretários nacionais um curso maior, e a gente fez isso. Porque eles são cargos que vão ser escolhidos, na sua grande maioria, na nossa visão, tem que ser de livre provimento de fato. Né? Muitos são servidores públicos, mas a gente acha que aquelas pessoas precisavam de uma formação mínima para entender onde elas estão chegando. Inclusive para evitar erros básicos, assim, de como usar os recursos, o que pode fazer, o que não pode, coisas básicas que as pessoas precisam saber. Então, eu acho que isso sim tem que avançar, concordo. E mesmo na universidade também, eu acho que a gente tem que ter mais capaz. Quem vai assumir cargo gerencial tem que ter uma formação mínima para saber gerir, ser bom na gestão de pessoas. Uma coisa que a gente fez muito bacana com a ENAP foi um curso de liderança para homens.
Não é um curso de liderança masculina, né? É um curso de liderança para homens. Porque a gente faz muito para mulheres, pessoas negras, para eles se sentirem empoderados para assumir cargos de liderança. Mas os homens acham que naturalmente eles têm capacidade. Os homens brancos acham que naturalmente eles têm capacidade de assumir curso de liderança. Mas não tem também. Né? Eles acham que eles sim nasceram para isso. As mulheres e as pessoas negras não acham que nasceram para isso, mas os homens brancos têm certeza que nasceram para isso. E fazem ambientes, e aí respondendo já a pergunta sobre para as mulheres, ambientes de assédio, que, sem querer, às vezes, não é um pouco essa coisa do racismo estrutural brasileiro, do machismo estrutural. As pessoas fazem atos machistas e racistas sem perceber, muitas vezes. Né? A gente fez até, teve uma cartilha que uma carreira fez, a gente meio que está tentando expandir para todo o serviço público, porque era como não ser um babaca, literalmente essa frase. Mas a lógica é isso. Como é que você ser um chefe que você dá oportunidade às pessoas também? Você não cria um ambiente de assédio, de discriminação, sem perceber. Então, assim, é um processo de formação. E os homens que fizeram adoraram o curso. Porque é um pouco essa coisa de como você escuta, como você dá espaço, como você promove as pessoas. Então, tem todo um processo que acho que todo mundo que assume cargo deveria, de fato, ter essa formação básica. Né? Então, eu acho isso super importante. Deixa eu botar aqui meus óculos aqui. Sérgio. O Sérgio perguntou porque era uma coisa que a gente estava tentando fazer, né, Sérgio? Eu acho que a gente está num processo ainda da integração, mas eu acho que tem que ser feito junto com a avaliação. E sou super favorável a isso. Acho que a gente quando o Sérgio estava como secretário, a gente estava trabalhando em como disponibilizar para a CEMAP esses dados que vão ser integrados. A gente tem uma facilidade naqueles dados que estão nas empresas de TI, no CERP da DataPrev, são muito mais fáceis de serem integrados. Não que eles sejam facilmente integráveis, porque a gente tinha um problema de cadastro no Brasil, que nem tudo era, quando é dados de pessoa física, nem tudo era por CPF, então não era fácil. A saúde é uma área que agora a gente lançou recentemente a ideia de que o número do SUS é o CPF. Né? Essa foi uma mudança de chave importante, até há meses atrás não era o número do SUS, e a pessoa podia ter vários números do SUS, porque se ela não sabia, e como o sistema não era integrado, chegava lá e criava um novo número do SUS, então impedia justamente, o SUS tem mais de 40 sistemas, cada um, às vezes, a pessoa registrada com um número diferente. A integração de base de dados no próprio de saúde já era difícil. A secretária Anistel tem feito um trabalho muito importante de limpar as bases de dados e conseguir identificar. A gente já chegou ao número grande da ligação entre o CPF e o número do SUS, enorme, mas ainda faltam umas 4 milhões de pessoas que não estão identificadas com o CPF. É importante que, apesar disso, um estrangeiro vai continuar podendo ser atendido pelo SUS, mesmo sem CPF, e quem chegar sem o CPF, não souber o CPF, será atendido, mas terá um número provisório, e não um número permanente, e, na sequência, deve atualizar para o número do CPF e poder ter esse cadastro. Né? Então, não vai impedir a pessoa de ter o serviço, mas a gente vai trabalhar para que o cadastro do SUS, porque isso vai melhorar muito. Está trabalhando em prontuário eletrônico, uma série de coisas que, se for integrada, a pessoa pode estar em qualquer lugar do Brasil, você vai acessar o sistema e vai poder saber o que ela tem, etc. Então, é um trabalho grande, eu acho que tem que, sim, ser ligado muito a também, ao mesmo tempo que a gente está discutindo o combate à fraude, mas também a melhoria da própria política pública e a avaliação, acho que é essencial. E a gente tem que trabalhar isso mais estruturado. Está andando, muita coisa está andando, viu? Muita coisa a gente já avançou. Eu acho que a gente vai... E a gente está montando, vai sair um decreto em breve, a gente teve em consulta pública, o decreto de governança de dados. Aí, antes de falar do federativo, no âmbito federal... Nossa, está tarde já. Agora que eu olhei aqui. Ó. No âmbito federal, a gente está criando o executivo de dados. Cada ministério vai ter que ter um executivo de dados, que é a pessoa não de TI necessariamente, mas a pessoa que entende do dado, que vai trabalhar também com gestores das bases de dados para poder facilitar esse processo de integração, melhorar as bases de dados para que elas possam ser mais facilmente integradas. No âmbito federativo, a gente está trabalhando com, no caso, por exemplo, do SUS, os 2 grandes áreas de dificuldades, 3 grandes áreas. Assistência, mas a assistência, por ser mais recente, de certa forma, ela é muito mais integrada. Os dados são muito... Todo mundo já é CPF, já é mais fácil de integrar. A saúde e a educação são os mais difíceis. E a saúde tem um sistema tripartite mais sólido do que a educação, então vai ser por meio do próprio Ministério da Saúde que a gente vai conseguir fazer essa integração. Já a educação vai ser um trabalho, inclusive, que talvez envolva medidas legislativas para facilitar maior integração e garantir o cadastro mais integrado, que não é trivial. A educação é um desafio e a gente está
está trabalhando nisso. Para o próprio Pé de Meia, você acompanhou isso um pouco no início também, foi algo que não era trivial, de saber, de fato, quantos alunos matriculados, qual era a quantidade de pessoas que, de fato, iam ter direito ao benefício, etc. Então, eu acho que é algo que a gente precisa... Tá, aí, acho que já está aqui, né? Nossa, eu não estou entendendo a minha letra, mas... Bom, primeiro eu vou falar da liderança feminina, porque acho que teve uma pergunta antes. Acho que era o nosso papel na reforma administrativa mesmo. Eu estou entendendo que é na proposta legislativa, nessa proposta da PEC, né? Então, em relação à PEC, acho que eu falei, só reforçar isso, na nossa visão, é uma proposta do legislativo, né? O executivo não concorda com a proposta do jeito que ela está. A gente não concorda. Tem pontos ali importantes, mas tem muitos pontos que a gente discorda. Tem pontos que a gente acha importante, mas que precisa desse consenso político, e acho que a gente está... a gente vai trabalhar, sim. A nossa visão, a gente tem que pegar alguns pontos e ir trabalhando eles individualmente para poder avançar. Você não está fazendo uma proposta daquele jeito. E eu acho que duas coisas que atrapalharam. Eu acho que a lógica original do GT, que era de consenso, não foi a maneira como ela foi. Então, muitos parlamentares do próprio GT reclamaram disso, que não tiveram acesso ao texto, que não conheciam, só conheceram depois. Então, óbvio que isso gera uma desconfiança por parte. E a ideia também que no Executivo a gente já comunicou que a gente não concorda, que é a aprovação direta em plenário. Como é que se faz uma proposta desse tamanho, com excesso de constitucionalização, e propõe levar direto a plenário? Por mais que possa ter alguma discussão em plenário, o plenário tem muita pouca coisa. A maneira como você muda coisas no plenário é muito mais restrita do que se você tiver uma comissão especial para discutir. Então, na nossa visão, essas duas coisas geraram uma resistência muito grande ao projeto, né? E aí, óbvio que ainda envolve um projeto de mudança constitucional, um projeto de lei complementar e um projeto de lei, e a gente tem até muitas resistências também por coisas que estão no projeto de lei complementar e que estão no projeto de lei, embora a gente mesmo já analisou muito menos esses dois, porque a lógica original era primeiro votar a PEC e depois os projetos. Então, na nossa visão, uma mudança desse tipo não pode ser feita de forma soltada. Tem que ser com muita discussão, muito diálogo, com formação de consenso, para ela, de fato, avançar e avançar na direção correta. Porque, senão, os grupos de maior pressão conseguem sair e ficam os de menor pressão, que acabam tendo que compensar os de maior pressão que conseguiram sair. Então, na nossa visão, essa não é a melhor forma de fazer avançar um tema que é tão importante, que precisa ser enfrentado. A gente acha que o tema avançou no legislativo, de certa forma, do ponto de vista do debate público, né? Então, assim, eu acho que a gente vai continuar defendendo estabilidade. Eu acho que a fala pública tem a ver com isso, mas, de fato, tem pontos ali que podem, de alguma forma, comprometer a estabilidade. Eu acho que esses pontos a gente é totalmente contrário e deveriam sair de um projeto que se diz a favor da estabilidade, como tem sido dito pelo próprio Pedro Paulo, pelo presidente Hugo Mota. Então, a gente acha que tem que, para avançar, teria que ter uma mudança muito grande e merece se quiser discutir uma PEC, a gente acha que muita coisa deveria sair, porque não é matéria constitucional, e deveria ter uma comissão especial para discutir com calma, não de forma soldada, um projeto que merece ter uma discussão muito mais ampla e ouvir, não só ouvir, e refletir no texto parte das críticas que apareçam, né? Acho que isso é muito importante. Agora, em relação à liderança feminina, eu acho que são várias mudanças que a gente tem feito. A gente fez um plano de enfrentamento ao assédio e discriminação, porque parte do processo das mulheres, quando elas assumem cargos, elas também... Existe o assédio invertido, de baixo para cima, isso acontece. E as mulheres, muitas vezes, vivem num ambiente que elas sofrem assédio, e até pessoas negras também, de baixo para cima, que é uma coisa que pouca gente discute isso, mas existe também. Claro que talvez o nome não seja exatamente assédio, porque, em tese, assédio pressupõe uma relação de poder, mas é um ambiente não... tem uma questão dos horários, mas tem uma questão que vai além da administração pública, que é a divisão social do trabalho no Brasil. As mulheres, em geral, não vão assumir porque elas não têm como... tem uma divisão social do trabalho, tem também um papel do Estado de permitir uma rede de cuidados pública, de fato, para as mulheres, para que elas possam se sentir tranquilas que os filhos vão estar num ambiente seguro, né, e vão poder utilizar aquele espaço seguro. Então, a gente tem trabalhado nessa questão da rede de cuidados, temos trabalhado no ambiente de assédio, temos trabalhado no processo de formação de mulheres e também, no caso de mulheres, não, mas no processo negro, a gente botou a cota por que a gente não fez para mulheres? Porque o percentual de mulheres era muito maior do que o de pessoas negras no cargos de liderança. Então, as mulheres já tinham um percentual maior do que as pessoas negras em geral. E as mulheres negras é que menor percentual.
Esse é disparado o melhor percentual. E a gente tem trabalhado para ampliar isso, né? Eu acho que a outra coisa foi essa curso de liderança para homens, porque às vezes as mulheres não ascendem porque os chefes não puxam as mulheres. Eles tendem a reproduzir o padrão, puxar homens brancos e ficar reproduzindo esse padrão porque eles se sentem mais à vontade, né? Tem uma certa... E a gente acha que isso precisa ser rompido. E aí, quando você faz essa liderança, os homens mudam um pouco a cabeça deles de olhar a sua equipe e começar a perceber melhor a competência de cada um e puxar mais diversidade também na ascensão das carreiras. Transparência de dados e a questão de pessoal. Uma das coisas que a gente está feito, porque eu acho que são duas coisas aí. Uma é a transparência de dados, tem um sistema que, de fato, integra os dados de pessoal, que não existe. Assim como não existe orçamentário financeiro. E a gente tem trabalhado... Aí tem uma questão de transformação. Primeiro, uma questão das pessoas terem os dados. Por exemplo, a gente exigiu... a lei exigiu, né, que todo mundo colocasse no E-Social. Né, tanto privado quanto público tem que fazer parte do E-Social. E vários estados e municípios não colocaram, porque eles não tinham sistemas digitais capazes de preencher o E-Social. Não era nem má vontade, era falta de sistema. Era um problema grave. E isso, inclusive, capitais. Não é só um problema... Claro, os municípios menores têm mais dificuldade. Então, a gente começou a perceber a falta de um sistema disponível. Então, a gente tem discutido tornar o nosso sistema aberto para estados e municípios, tornar ele para que todo mundo use o mesmo sistema, pelo menos, que vai facilitar muito a integração de dados. O CIAP, que é o de pessoal. O CIAF para orçamento e finanças, né? E o CIAP e o próprio CIOP também de orçamento e planejamento. O problema é que, muitas vezes, a gente lá no Ministério tem feito esse trabalho grande de integração federativa, o Tesouro já faz também há muito tempo, mas, de fato, muitas vezes o Executivo não tem capilaridade para chegar nos estados e municípios. A gente precisa dos estados como um canal de transmissão para chegar nos municípios, porque a gente não tem gente suficiente para estar em todos os municípios. A questão das OS, aí eu acho que é uma outra questão. E eu sou uma das pessoas críticas a essa ideia de que você deveria botar dentro dos limites da LRF o pessoal de OS. Porque, se você parar para pensar, a lógica da LRF era não ter servidor estável, porque isso gera em tese, um engessamento de orçamento. Mas, se você pegar o município, basicamente o que ele faz é pessoas. Saúde e educação é basicamente contratação de pessoas. Claro, tem um pouco de investimento, tem um pouco de custeio, mas o que pesa na prestação de serviço do município é a pessoa. E aí, justamente por causa do limite da LRF, hoje em dia, outros migraram por questão de gestão, etc. Pode ter uma decisão que vai além do limite da LRF, mas muitos migraram para o OS por conta do limite da LRF. Eles precisavam prestar o serviço e eles estavam no limite de contratação de pessoal, então eles migraram para o OS. E a OS não são servidores estáveis, ao contrário, na prática, é quase uma terceirização, né? Que é uma coisa mais complexa, contrata um serviço, é uma espécie de terceirização. E aí você obrigar a botar do limite, você meio que está indo contra a lógica original, que era justamente não fazer a contratação de pessoal estável, porque isso é o que tornava o serviço mais... Então, eu acho que você simplesmente, de uma hora para outra, fala, não, agora isso aqui você é obrigado a botar para dentro, e sem pensar se aquele limite está razoável ou não, você pode, na verdade, gerar uma desassistência. Mas a LRF diz que você tem que colocar. Aí existe... para regulamentar, então acho que tem que revisar a lógica. Então, mas na verdade ela não dizia, né? Porque a lógica original, a lógica de pessoal, era pessoal estável. Essa era a lógica da LRF. Porque por isso tinha o limite, porque é para não engessar o orçamento. Porque quando você contrata uma pessoa estável, você não pode demitir, né? E aí, portanto, você travou o orçamento. Então, eu acho que ali tem um debate de mérito da lei, da lógica da lei, versus a prestação de serviço. Porque se você, de uma hora para outra, fala assim, não, agora eu não posso mais contratar ninguém e fecha todas as... O que vai acontecer é total desassistência de serviço. E aí, a gente faz sentido isso? Eu acho que tem uma... na nossa visão, na minha visão, né? Não na nossa, porque eu não estou representando ninguém, que eu estou representando eu mesmo. Na minha visão, isso não faz sentido. Eu acho que tem que ser algo que eu sou bem crítica a essa lógica de que de uma hora para outra você botava para dentro. E aí, independente, assim, nem conversei com ninguém do Tesouro, nada disso. Eu, como acadêmica que estudo isso já há algum tempo, tenho muita crítica a essa lógica. E eu acho que os limites da LRF, a gente precisava olhar à luz do serviço, porque senão você fica numa situação de não prestação de serviço. E aí é muito grave. Então, mas eu acho que sim, tem que ter mais transparência, tem que saber o valor, e eu acho que isso tem que estar público,
Mas aí uma coisa é se impacta ou não, se afeta ou não o limite, e aí que vai gerar uma série de consequências graves, né, e que podem ser prejudiciais à própria prestação de serviço. Então, acho que isso a gente tem que discutir. Bom, sobre o diagnóstico. Não é trivial esse diagnóstico. Existe um diagnóstico de identificar onde está gerando o pagamento excessivo que gerou, e acho que parte do trabalho que foi feito, estou vendo aqui parte dos consultores trabalhando, foi um trabalho muito, assim, com muitos detalhes. Foram praticamente todos os locais onde você tem pagamento extrateto, eles conseguiram identificar a origem. Tem a proposta da discussão da definição de que é uma verba indenizatória, que eu acho que é bem importante, e acho que eu concentraria o debate nisso, do que é uma verba indenizatória, do que não é. Acho que isso ajudaria muito, embora não seja trivial. Agora, o diagnóstico de por que chegamos a isso é bem mais complexo. E aí, e vão ter várias explicações, né? Vai ter desde gente que acha que o salário, por exemplo, de um ministro supremo, para a realidade brasileira é alto, mas para o cargo que ele está, talvez não, acho que talvez não é alto o suficiente. Já ouvi isso falarem. Olha, esse salário, se ele fosse um advogado privado, no nível que ele estaria ganhando 10, 15 vezes mais mensalmente do que ele ganha como ministro supremo. Já vi essa, e nem é o ministro supremo onde tem o maior ganho, não. Na verdade, nos âmbitos judiciais, nos abaixos, né? Porque o ministro supremo, na verdade, tem pouquíssima coisa extra. Mas tem uma discussão grande sobre isso. Agora, claro, tem toda a parte da desigualdade no serviço público, né, dos salários no serviço público, é fruto também dos diferenciais de poder de barganha que cada categoria tem. E a maneira como ela exerce esse poder de barganha, o tipo de... Então, a origem... Eu não tenho um diagnóstico perfeito sobre por que chegamos na situação que a gente está. É fácil identificar onde estão os problemas. Agora, como chegamos a esse problema, eu não acho tão trivial e não tenho um diagnóstico perfeito sobre isso, não. Acho que é uma coisa estruturante da nossa sociedade que foi sendo criada a cada momento. E a gente viu muito isso. E a cada vez que você vai tentar enfrentar algumas dessas coisas, as resistências aparecem, o poder de barganha é utilizado, e a gente vai tendo que administrar isso, não é trivial. Ficou faltando a questão do CPN1 sobre você ter condições de olhar também as competências e habilidades. Perfeito, era isso. Isso. Obrigada, era essa que estava faltando. Então, a questão de concurso público, até o Rui Costa, quando a gente teve um problema no CPN1, ele contou numa reunião e falou assim, que uma vez os governadores teve uma reunião com o judiciário, não lembro exatamente que nível que era, sobre concursos públicos. E aí os governadores falaram: o que a gente quer é que vocês parem de tomar decisão sobre os nossos concursos. Porque ele falou: o grau de judicialização de concurso é tão alto no Brasil que, imagina, por coisas objetivas, você já tem um grau de judicialização gigantesco. Quando a gente não que eu não acho que tem que ter mais critérios de competências e mais critérios subjetivos no processo de formação, mas na atual conjuntura no Brasil, isso, do ponto de vista de judicialização, seria quase impedir terminar o concurso. Você praticamente impede que o concurso termine, quando você vai botando mais critérios subjetivos. E isso é um ponto. O outro ponto é que eu acho que parte das competências específicas do cargo são feitas no trabalho. É muito difícil você... Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem a ver tanto com o que você está falando, mas só um exemplo mais anedótico. Quando a gente foi fazer o concurso da SOF, quando eu era secretário de orçamento, o pessoal queria botar que uma das matérias era o uso do sistema de o CIOP. Assim, não faz sentido. A pessoa não precisa saber isso para entrar, porque ela tem que saber isso quando ela entra, mas não pode saber isso antes. Como é que você vai exigir que a pessoa estude o CIOP antes? Não faz sentido. Então, assim, que tipo de competência que a pessoa tem que ter prévias não é trivial de definir isso. Acho que grande parte das competências elas são feitas no momento que ela entra. A nossa visão sobre o critério de seleção são pessoas com capacidade de aprender. Isso é o grande ativo que o servidor público tem que ter, capacidade de aprender. Claro, se ele vai entrar numa área muito específica, ele tem que ter o mínimo de conhecimento daquela área. Mas ele tem que ter muita capacidade de aprender, e eu acho que competências administrativas, o próprio entender o que é o ethos público, você pode exigir isso um pouco no concurso, mas a formação inicial tem que ser o que dá muito isso. Então, eu acho que também existe um grau de... Parte dos critérios subjetivos tem que estar muito mais no estágio probatório do que necessariamente no concurso. E o estágio probatório é efetivamente uma fase final ainda.
que deveria ser. A lógica original do estágio probatório era ser a fase final de um processo de contratação. Você contrata a pessoa por uma prova, que, claro, poderia envolver alguns critérios subjetivos, mas eu tenho muito medo hoje do grau de judicialização. Se você não calibrar bem isso, o risco do concurso nunca terminar. E usar o estágio probatório como, aí sim, um processo de aferição de competências e de formação das pessoas para que, ao final do terceiro ano, de fato, ela demonstre se ela tem capacidade de continuar ali ou não. E, efetivamente, você tomar a decisão de não continuar algumas pessoas, que muitas vezes não acontece, mesmo quando a pessoa demonstrou que não tem capacidade de estar ali. Então, como é que eu transformo esses 3 anos iniciais realmente no ano de teste da pessoa ter ou não capacidade de continuar como servidor público permanente, com capacidade de continuar ali por mais 20, 30, 40 anos. Então, eu acho que o estágio probatório deveria ser um momento efetivo de avaliação mais subjetiva, porque aí sim, tem muita maneira de você avaliar isso no trabalho efetivamente. Então, eu acho que eu tenderia a puxar mais subjetividade para o período posterior e não necessariamente na fase do concurso. Bom, excelente. Ministra, muito obrigada. Aqui eu queria agradecer a presença da ministra Esther, queria agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui com a gente também no presencial e a todo mundo que está nos assistindo online, tem muita gente online. Reforçar que amanhã a gente também vai estar com esse debate no INSPER, a partir das 8 horas da manhã, com a presença do deputado Pedro Paulo. E, bem rápido, sempre me emociona esses espaços de troca e de diálogo, e eu acho que a gente tem que reforçar e empreender em mais iniciativas como essa. Recentemente, minha filha leu uma capa do livro e perguntou, com 7 anos, mamãe, por que as democracias morrem? E eu respondi dizendo que é quando a gente perde a voz junto às instituições públicas. Então, que incrível esse momento que a gente viveu hoje à tarde, e eu desejo fortemente que a gente possa viver ainda tantos outros como este. Obrigada e boa noite. Muito obrigada, ministra. Receba aqui das mãos da Jéssica um presente como uma forma de agradecimento. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco nesse primeiro dia.